Capítulo 258 Noiva, Parte 1. Você está definitivamente aqui pela Batalha da Noiva, não é? O Lorde da cidade Lago Inundante estava cheio de sorrisos, o que fez o coração de Zhaofeng bater mais forte. O que ele tinha medo, aconteceu. Atualmente, o Lorde da cidade estava certo de que Zhaofeng estava aqui para participar da Batalha da Noiva, mas se Zhaofeng rejeitasse, isso daria ao rosto do Lorde da cidade um enorme peso diante de todos. Na família Liu do Lago Inundante, o Lorde da cidade era definitivamente uma das pessoas mais poderosas e até ultrapassou o líder da família Liu. O Lorde da cidade geralmente era um especialista da família Liu que tinha a capacidade de governar esta área. Afinal, na área do Lago Inundante havia muitas forças, com duas delas logo abaixo da família Liu. Hehe. Os olhos do tio Liu são realmente afiados. O irmão Zhao está realmente interessado. Com os olhos, Liu Yuan sinalizou para Zhaofeng. Ninguém ousou não dar rosto ao Lorde da cidade em uma ocasião tão grande. Fazer isso seria o mesmo que ofender toda a família Liu da cidade do Lago Inundante. Zhaofeng amaldiçoou em seu coração. Ele tinha a sensação de que tinha sido armado para ele, mas tudo o que ele pode fazer neste momento foi levemente acenar com a cabeça. Eu realmente estou um pouco interessado, mas tudo o que eu quero é ver como ela se parece. Quanto ao duelo, este Júnior não se atreve a participar. Ele deu o rosto ao Lorde da cidade dizendo que tudo o que ele queria era ver sua aparência. Além disso, em sua última frase deu um passo atrás. Eu senti que poderíamos nos dar bem no segundo que nos conhecemos. E este é o último dia, você lutará depois, ok? O Lorde da cidade sorriu e perguntou. Ao ouvir isso, Zhaofeng quase desmaiou. Porque esse Lorde da cidade do Lago Inundante não o deixou ir. Liu Yuan riu em seu coração e levou Zhaofeng para a área de espectadores. Na área de espectadores, o rosto de Zhaofeng era pouco natural. E do outro lado, o Lorde da cidade teve um sorriso brincalhão nos lábios, para poder ser um domador de bestas em uma idade tão jovem e possuir uma grande fonte de energia mental, bem como a aura de uma linhagem antiga, e ainda mais forte do que a da família Liu. Como eu poderia permitir que tal gênio escapasse? Foi isso. Desde que viu Zhaofeng, o Lorde da cidade descobriu seu potencial. O cultivo do Lorde da cidade era imensurável e tinha uma própria linhagem, portanto, ele podia sentir a linhagem de Zhaofeng sem que o último percebesse. No país Grande Domo, quase todas as grandes famílias tinham linhagens. E para preservar essas linhagens sanguíneas, a maioria escolheria pessoas que também as tinham. Aqueles com linhagem eram nobres que ultrapassavam as pessoas normais devido às linhagens de sangue. E os nobres, obviamente, se casavam com nobres. Sendo alguém que tinha uma herança de linhagem e tinha uma grande fonte de energia mental em uma idade tão jovem, o Lorde da cidade teve seus olhos fixados neste domador de bestas. Pobre Zhaofeng ficou extremamente frustrado enquanto estava sentado na área dos espectadores. Com sua inteligência, ele quase entendeu o porquê. Este Lorde da cidade do Lago Inundante não deveria me obrigar a casar com a filha dele. Zhaofeng pensou em seu coração, mas pensando nisso, por que não planejar um plano para esse plano? Seu objetivo era descobrir se a filha do Lorde da cidade era a pessoa que ele estava procurando ou não, e com o cultivo no sexto céu ele provavelmente não seria seu adversário.
Se ele perdesse, ele não teria chance de se tornar o futuro marido. Pensando até aqui, Zhao Feng sentiu-se melhor. Nesse momento, um homem corpulento de cabelo vermelho subiu na plataforma. Linhas vermelhas apareceram em seus braços. É Tianqi da família Zong. Liu Yuan ficou ligeiramente movido enquanto olhava para o homem. O olho esquerdo de Zhao Feng pegou os braços de Zong Tianqi e percebeu que as linhas vermelhas não eram tatuagens, e sim o poder da linhagem. Zong Tianqi é um dos 10 prodígios da cidade do Lago Inundante e vem de uma das 3 grandes forças a família Zong. Mesmo as pessoas da família Zong aparecerão. A multidão próxima à plataforma discutia. Hoje era o 7º e último dia. Havia menos pessoas subindo, mas cada uma delas era mais forte que a última. Zong Tianqi era um jovem poderoso. Seu Qi de meio passo do Qi espiritual verdadeiro atingiu 60% e tem uma linhagem sanguínea. Zhao Feng não conseguiu medir com precisão a força dessa pessoa, mas tinha certeza de que, mesmo que ele fosse com tudo, as chances de ganhar eram baixas. Zong Tianqi estava na plataforma de batalha e seu cabelo vermelho era como fogo. Ao mesmo tempo, as linhas vermelhas em seus braços se iluminaram. Agao. A aura de Zong Tianqi entrou em erupção como um vulcão e o calor abrasador deixou as bocas dos espectadores abaixo secas. Desculpe. O corpo de Zong Tianqi estava imerso em luz vermelha, e como um gigante em chamas, ele atacou Liu Qingxin, que estava de vestes brancas. Os olhos de Liu Qingxin ainda estavam calmos e uma escova de cabelo de jade apareceu na mão. Escova de cabelo de jade. O coração de Zhao Feng acelerou quando ele lembrou da metade da escova de cabelo de jade que o primeiro ancião lhe deu. A escova de cabelo de jade na frente de seus olhos tinha uma aura única e um brilho verde apareceu. Shu. Raias de luz verde apareceram no ar em diferentes formas. Linhas retas, curvas, circulares. Cada uma dessas luzes continham energia comparável ao 7º céu e poderia esmagar instantaneamente os muros comuns de uma cidade. O poder de cada uma dessas linhas é comparável à semente de intenção da espada de Kang Yui em termos de poder, e todas são rápidas. O coração de Zhao Feng estremeceu. A força de Liu Qingxin era mais forte do que ele imaginava. Não é de admirar que ela ousasse duelar para ter seu futuro marido. Nesta geração e na área do Lago Inundante, era difícil encontrar alguém que estivesse a par com ela. No entanto, a força de Zong Tianqi também não deve ser subestimada. Sua aura flamejante se espalhou para fora e realmente bloqueou de frente o ataque de Liu Qingxin. Em pouco tempo, Liu Qingxin teve a vantagem, mas Zong Tianqi não estava atrás. Este é o choque entre os gênios do país Grande Domo. Zhao Feng ficou atordoado. Apenas Zong Tianqi sozinho conseguiria varrer todos os gênios dos 13 países. Mas, pensando nisso, o avanço do cultivo da área do Lago Inundante ultrapassou de longe os 13 países. Apenas a força da família Liu da cidade do Lago Inundante poderia sozinha esmagar os 13 clãs, e havia outras 2 forças aqui com numerosos clãs e famílias. Depois de trocar uma dúzia de movimentos, a escova de cabelo de jade em sua mão tremeu. Shua! Instantaneamente, uma luz verde ainda mais longa apareceu, e as bordas dela estavam cobertas por uma misteriosa luz prateada. Com um ping, Zong Tianqi foi enviado voando por um poder imensurável e um corte sangrento foi deixado em seu ombro. Que tipo de poder é aquele para poder atravessar meu estilo de defesa do dragão flamejante tão facilmente?
Zongtian se levantou do chão com um rosto pálido. Embora ele fosse um dos 10 prodígios na cidade do Lago Inundante, ele não era páreo para a filha do Lorde da cidade. Desde o início até agora, ninguém conhecia sua verdadeira força desde que nunca apareceu em público. Só até recentemente, quando o Lorde da cidade queria hospedar o casamento de sua filha, eles sabiam que um gênio havia aparecido. Depois que Zongtian perdeu, ninguém subiu. Os homens abaixo do palco tinham rostos vermelhos e não se atreviam a levantar a cabeça. A cidade do Lago Inundante era uma grande cidade e era um lugar onde os especialistas eram tão numerosos quanto as nuvens. No entanto, neste momento, os homens da geração mais jovem foram pisados por uma mulher. Irmão Liu, você é o enteado do líder da família Liu, então você não tem nenhuma relação de sangue com ela. Por que você não vai e a desafia? Zhao Feng olhou para Liu Yuan com curiosidade. Liu Yuan sorriu amargamente. Zongtian é o top 3 dos 10 prodígios e estou abaixo dele. Eu já perdi para Qinxin alguns dias atrás. Zhao Feng logo entendeu. Liu Yuan era o enteado do líder da família Liu, e se ele pudesse se casar com a filha do Lorde da cidade, ele poderia facilmente entrar no núcleo da família Liu. No entanto, a filha do Lorde da cidade era muito aterrorizante. Ninguém conseguiu detê-la. Claro, Zhao Feng também pensou que não podia vencê-la. Mesmo Zongtian, que tinha o poder de linhagem e estava a meio passo do reino espiritual verdadeiro, havia perdido. Zhao Feng estava apenas no 6º céu agora. Durante o próximo meio-dia, os jovens ocasionalmente passaram a desafiá-la, mas foram derrotados em um movimento ou dois. Olhando para os jovens arruinados, o suor frio apareceu nas mãos de Zhao Feng. O que era ainda mais irritante foi o sorriso do Lorde da cidade em sua direção. Vendo que o sol estava prestes a se pôr e as batalhas chegando ao fim. Termine. Por favor, termine logo. Zhao Feng sentiu como se este dia fosse um ano. Da situação atual, mesmo que ele subisse lá, não havia chance dele ganhar. Última etapa. A plataforma de luta estava excepcionalmente silenciosa. A filha do Lorde da cidade, Liu Qinxin, estava em um canto da plataforma em silêncio. Ela não tinha muita esperança nesse momento, então sua atitude era boa. O Lorde da cidade suspirou. De repente, seus olhos se voltaram para o jovem de cabelos azuis. Desde o momento em que vi você, eu sabia que nos daríamos bem. Não me decepcione. Um sorriso brincalhão apareceu no rosto do Lorde da cidade. Zhao Feng amaldiçoou em seu coração. Quem disse que eu iria me dar bem com você? Mas sob os olhos da multidão ele não podia resistir aos desejos do Lorde da cidade. Oh, bem, eu não posso vencer sua força de qualquer maneira. Tudo o que preciso fazer é verificar se ela é aquela pessoa. Os olhos de Zhao Feng brilharam e prestaram mais atenção à escova de cabelo de jade nas mãos de Liu Qinxin. Além do fato de que sua idade era um pouco mais jovem, seu cultivo e passatempos eram perfeitos para os requisitos. Especialmente a escova de cabelo de jade. Era semelhante ao que Zhao Feng tinha. Mesmo que Liu Qinxin não fosse quem ele estava procurando, definitivamente haveria alguma conexão. Irmão Zhao vai casar com a filha do Lorde da cidade. Isso é algo com que muitas pessoas invejam. Liu Yuan brincou. Zhao Feng saltou casualmente para a plataforma de luta. O par de olhos de Liu Qinxin caíram em Zhao Feng com interesse. Ao mesmo tempo,
uma voz brilhante soou: este é o jovem domador de bestas Zhaofeng. Tudo o que Mestre Zhao deseja, é ver a aparência da filha do Lorde da cidade e, por isso, veio especialmente participar. A multidão abaixo explodiu instantaneamente na discussão. Domador de bestas. Tão jovem. Participar apenas para ver sua aparência. Zhaofeng quase cuspiu um bocado de sangue. Suas palavras respeitosas foram ditas ao público. Neste momento, mesmo Liu Qingxin estava olhando para ele de maneira estranha.